novembro. Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia. Ilana. Hoje nós continuamos na primeira carta a Coríntios, do capítulo 8 ao 10. Os alimentos oferecidos aos ídolos. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos que tenha sido oferecido aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem puras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos deste alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa tem uma consciência fraca nesse assunto, vir você que tem conhecimento comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco e esse seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que vocês têm. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Capítulo 9. Direitos e deveres de um apóstolo. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que outros não me aceitem como apóstolos, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que sou um apóstolo. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que as minhas viagens eu não tenho direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando estiver pisando o trigo. Por acaso, Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a pessoa que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente, vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferia morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho.
Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isto não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de alguma maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Conselhos contra a adoração de ídolos. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre as suas promessas e não deixará que você sofra tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidades para entender o que eu estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebermos esse cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor
fazendo com que ele fique com ciúmes. Por acaso, vocês pensam que somos mais fortes do que ele? Respeito pela opinião dos outros. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo o que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida da consciência. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, a terra e tudo o que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer e vocês resolverem ir, como que for posto na frente de vocês, e não façam perguntas por motivos de consciência. Mas se alguém disser a vocês, essa comida foi oferecida aos ídolos, neste caso não comam, por causa daquele que disse isso e também por motivo da consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus, o alimento que como, por que é que eu sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudique aos judeus, e nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Aí ele foi bem forte, né? Siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo falava mesmo, né? A gente, mais uma vez, né, tá entrando aí dentro da carta de Paulo aos Coríntios, no assunto da idolatria, do culto aos ídolos pagãos, da imoralidade. Ele fala de novo nesses capítulos que a gente lê, 8, 9 e 10. E uma coisa que também ele fala muito é dos alimentos oferecidos aos ídolos. Então era muito comum, inclusive ele fala dos açougues, porque a venda das carnes era um comércio muito forte na cidade de Corinto. Por isso que ele fala também dessa questão dos açougues. Então imagina chegar num ponto em que os cristãos, se eles fossem regidos por esse conceito de não comer as carnes sacrificadas aos ídolos, não iria ter lugar aonde eles comprarem carne, porque a maioria dos açougues pertenciam a pessoas que adoravam a ídolos, ou seja, aquelas carnes eram consagradas. Por isso que Paulo fala da questão da consciência, e eu achei assim fantástico, né? Mais uma vez eu vou falar aqui no capítulo 10 sobre essa questão de respeitar a opinião dos outros. Paulo, ele inclusive fala, né, que quando ele estava no meio dos judeus, ele cumpria a lei de Moisés para poder ganhar os judeus. Quando ele estava no meio dos não-judeus, ele não cumpria a lei para poder ganhar os não-judeus, porque a lei de Cristo já estava nele. Ou seja, ele vivia sempre buscando, através da opinião dos outros, ganhar essas pessoas para Cristo. Ele se adaptava às circunstâncias para ganhar a Cristo. E aí, no final, aqui no capítulo 10, eu achei essencial que ele fala, né? Quando você está comendo, se você sabe que aquela comida é oferecida, então não coma. Aí ele fala assim, que a pessoa pode se perguntar, mas por que a minha liberdade deve ser diminuída por causa do que o outro pensa? Se eu estou agradecendo a Deus o alimento que como, por que eu tenho que ser criticado se eu já agradeci? Aí ele fala no versículo 31, portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E o que é fazer para a glória de Deus? Anular-se a si mesmo, né? Não, esse fazer para a glória de Deus é fazer de maneira que não seja escândalo. Exatamente. Pro outro. Aí você anula aquilo que você acredita, você não vai deixar de acreditar. Sim. Você simplesmente anulou para a glória de Deus. Para que aquela pessoa seja ganha. Para que aquilo não seja um escândalo, uma pedra de tropeço. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Gente, como isso é importante na nossa vida hoje. O assunto em voga aqui é a questão das carnes sacrificadas a ídolos. Aqui tem e qual é o assunto em voga na nossa atualidade, nos nossos dias? Né? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós julgamos
ser correto e que outras pessoas julgam ser errado? Como é que nós estamos respeitando a opinião dos outros quando nós expomos a nossa postura, a nossa opinião acerca de tais assuntos, de assuntos polêmicos e que muitas vezes é uma pedra de tropeço para a vida do outro? A gente precisa mais do que nunca atualizar essa palavra, porque eu vejo como que Paulo fazendo um apelo aqui: vivam de tal maneira que não prejudiquem. Porque às vezes as verdades de muitas pessoas, de muitos nessa atualidade nossa, tem sim ferido muitas outras pessoas. Sim. E tem se perdido muitas pessoas Muita por gente. causa dessa falta de respeito pela opinião dos outros. Dessa falta de saber como glorificar a Deus. Porque não sabem glorificar a Deus e pensa que é a sua opinião que bate. E como a gente tem visto aí na mídia, né? Hoje em dia tudo é mídia, né? Hoje em dia tudo é mídia. Como a gente tem visto hoje na nossa geração, é geracional. Como as pessoas querem fazer valer aquilo que eles acreditam, independente de quem está atropelando e como está entrando e como está saindo. E é isso que Paulo fala aqui. Muito sério. Eu acho que tem que ser muito observado. Eu acho, não tenho certeza, né? E não tem sido observado, pelo menos é o meu modo de ver. Verdade. Nas coisas que eu vejo por aí. E no versículo 33 ele faz um convite, né? Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Então, no final, tudo converge para uma única questão. Muitas vezes, a exposição, a necessidade de tornar público um pensamento, uma filosofia, uma ideologia, um posicionamento. Eu não estou apenas demonstrando o que eu penso, o que eu acho, mas estou matando alguém. Matando alguém. Estou matando alguém. Exatamente. Mas eu sou assim, mas foi feita assim, porque eu tenho que fazer assim. E nisso a glória de Deus ela é colocada de lado, né? E pessoas estão se perdendo por causa da nossa necessidade de provar aquilo que a gente acredita. E muitas vezes, né? Na verdade, na maioria das vezes, não temos que provar nada sobre nós. É verdade. E infelizmente, o que a gente percebe é o quanto que realmente o Evangelho tem deixado de ser cristocêntrico para ter o homem no centro. Porque no final o que importa é sempre o que a gente pensa. E na maioria das vezes o que a gente pensa nunca envolve a preocupação com o próximo, com a eternidade do próximo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra.